Olha, leilão de imóvel. A promessa é sempre de um lucro bem alto, né? Mas tem uma palavrinha que assombra qualquer investidor: prejuízo. Esse medo de perder dinheiro acaba paralisando muita gente. Mas será que o verdadeiro perigo é aquele que todo mundo imagina? Pois é, essa é a grande questão. O mercado de leilões é, sim, de altas apostas, e o medo número um, claro, é o baque financeiro. Nessa nossa análise, a gente vai descobrir se esse medo todo se justifica e onde é que o risco real se esconde de verdade. Certo, vamos lá. Quando o assunto é leilão, esses aqui são os suspeitos de sempre, né? Dívidas que aparecem do nada, o imóvel está ocupado, uma papelada toda enrolada. Esses são os fantasmas que tiram o sono e dominam as conversas de quem pensa em investir na área. Mas olha que interessante. A percepção sobre esses riscos pode estar meio equivocada. A fonte que a gente analisou mostra que esses medos todos, principalmente nos leilões extrajudiciais, não são o verdadeiro problema. E aqui tem um ponto que parece até o contrário do que se pensa. Numa compra normal, uma briga de família pode travar o negócio todo. Já no leilão extrajudicial, o dono do imóvel é o banco. Isso quer dizer que a propriedade já foi consolidada em nome dele, o que limpa a maior parte desses rolos. A mesma coisa vale para a documentação, que é outro ponto-chave. Numa compra comum, vira e mexe e se descobre que uma reforma não foi registrada na prefeitura. Agora, no imóvel de leilão que já foi financiado, o banco fez essa lição de casa lá atrás. A papelada tinha que estar redondinha para ele liberar o crédito. E aí a gente chega nessa afirmação aqui, que é bem forte, né? A estrutura de um leilão extrajudicial acaba criando uma camada de segurança jurídica que muitas vezes é maior que a de uma negociação direta. A percepção geral de risco está, na verdade, invertida. Ok, então, peraí. Se problema jurídico, de documento e briga de família são riscos menores do que a gente imagina, qual é então o verdadeiro perigo? O que é que pode levar ao prejuízo de verdade? E é aqui que o jogo vira. Os riscos reais não são esses fantasmas da parte jurídica, eles são financeiros. E o mais importante, são variáveis que dependem 100% da análise de quem está investindo. Esses riscos se apoiam em três pilares. A fonte chama isso de o tripé do lucro. São eles: valor de mercado, custo da reforma e liquidez. É o erro de cálculo em um desses três pontos que vai dizer se o investimento vai ser um sucesso ou um fracasso total. Agora, vamos desmontar esse tripé, peça por peça. Entender como cada um funciona é o segredo para não ter prejuízo. Sabe por quê? Porque um erro em um único pilar já é suficiente para destruir todo o lucro que se esperava. Primeiro pilar: valor de mercado. Esse aqui é um erro clássico. A pessoa confia cegamente no valor de avaliação que está lá no edital, sem fazer a própria pesquisa. Aquele valor do site é só uma referência, gente. O que importa mesmo é por quanto o mercado, na prática, vai pagar por aquele imóvel. Dá uma olhada nesse exemplo para entender o tamanho do estrago. Projetar uma venda por R$ 400.000 parece ótimo, mas se o mercado só pagar R$ 360.000, uma diferença de só 10%, o retorno do investimento pode despencar de quase 28% para 16%. Errar o preço de venda é um golpe direto na sua margem. Segundo pilar, custo da reforma. Ah, esse aqui é traiçoeiro, viu? É aqui que a maioria dos orçamentos fura. É muito comum pensar que uma pinturinha resolve, mas na realidade os custos podem ser gigantescos. Só para a gente ter uma ideia, a fonte dá uma base de cálculo, perto de R$ 1.000 por metro quadrado para uma reforma de padrão médio. Sabe o que isso significa? Que uma casa de 100 metros quadrados pode facilmente pedir um investimento de R$ 100.000, bem diferente dos 30 ou 40 mil que muita gente chuta. Subestimar esse custo simplesmente devora o lucro. E para fechar o nosso tripé, o terceiro pilar: liquidez. Basicamente a velocidade de venda. Não adianta nada ter um negócio super lucrativo no papel se o imóvel fica encalhado. Cada mês que ele fica parado, custos como condomínio e IPTU vão comendo o lucro que você esperava ter. Olha só como o tempo é cruel com o dinheiro. Um negócio que foi planejado para dar um retorno X em 12 meses, se demorar 18 meses para vender, a rentabilidade anualizada cai drasticamente. Liquidez e lucro andam de mãos dadas. Então, no fim das contas, a grande conclusão é uma mudança de mentalidade. O sucesso em leilões não está em fugir dos fantasmas jurídicos que são menos assustadores do que pintam. O sucesso está em dominar a análise financeira.
Esse quadro aqui é o resumo da ópera. É preciso parar de focar nos mitos, naqueles riscos que parecem enormes, mas são controláveis, e direcionar toda a energia para a matemática do negócio. Qual o valor real de venda, quanto vai custar a reforma e quão rápido esse imóvel vende. E isso tudo leva a gente para uma pergunta final que é a que realmente importa. Na hora de analisar uma oportunidade de leilão, onde é que a energia está sendo gasta? Na preocupação com mitos e medos que nem são tão prováveis assim, ou na análise fria e criteriosa dos 3 pilares que de fato definem o lucro ou o prejuízo? A resposta para essa pergunta é o que separa um bom investimento de uma baita dor de cabeça.